Olá, queridos e queridas. Vão entrando aí, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra no SEG Jequié, né? Vamos aguardando. Olá, sejam todos bem-vindos. Coisa boa estar aqui com vocês nessa noite. Boa noite, Vanusa, Helena, boa noite. Que maravilha. Vão entrando, gente. Vão se aproximando, né? Como a gente diz aqui no nosso Nordeste. Que a noite é de reflexões, a noite é toda nossa. Então, que maravilha. Eu que agradeço, Vanusa. E já iniciando, então, já temos aqui conosco algumas pessoas. Boa noite, oficialmente, queridos e queridas. Que alegria estarmos todos juntos, mesmo que virtualmente, mas unidos em um só coração, unidos nesse propósito de seguir ao nosso Mestre Jesus. Então vão chegando aí. E inicialmente a gente já agradece o convite do SEG Jequié. Eu me chamo Maiara Maia, né? Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Eu sou colaboradora da Federação Espírita Paraibana. E primeira vez que estamos juntos aqui, né? Então é uma noite de alegria, uma noite de festa. Sejam muito bem-vindos e a gente agradece demais o convite desse centro que acolhe tantas pessoas, né? A gente agradece na figura de Vanusa e de Estevão que nos fizeram o convite, que participam da Cafelma, né? Que é essa grande rede de amigos aí por todo o nosso Nordeste. Então, que alegria, queridos. E estarmos reunidos com o propósito de seguir Jesus nessa busca incessante por seguir o Mestre é sempre muito louvável, né? Então, estamos vendo aí diversos amigos participando conosco. Essa noite é nossa, tá, gente? Comentem, a gente vai tentando interagir junto com vocês também, tá? E é muito interessante porque essa pandemia, ela nos convidou, né, ela nos fez esse convite de resguardar, de entrar dentro de si, nos trouxe algumas dores também, nos tirou de uma zona de conforto, né, mas também ela está possibilitando momentos como esse, momentos de estudo, momentos de interiorização importantes para o nosso espírito. E algo que a gente sempre costuma dizer é que cada vez mais as fronteiras elas estão diminuindo, né? Então, eu estou aqui de João Pessoa, vocês aí na Bahia, deve ter amigos de outros locais também, né? Paraíba, Bahia, conexão aí forte. Então, que maravilha. E que possamos realmente aproveitar esses momentos para buscar o estudo, buscar o Evangelho de Jesus, porque com certeza serão tempos, né, bem aproveitados e que nós levaremos conosco aí diante de toda a trajetória do nosso ser. Para iniciarmos, gente, já vão entrando aí todo mundo. Para iniciarmos, eu quero fazer a leitura de uma mensagem para a gente se preparar para a prece, né, para se harmonizar. Pedir a intuição dos espíritos amigos para que seja uma noite ainda mais proveitosa. Ó, temos amigos aí de Minas Gerais, que maravilha. Então, eu vou ler para vocês, para a gente até já entrar nesse clima da nossa temática, né? Eu vou ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E o título da mensagem é Pacifiquemos. Emmanuel, ele vem comentar um trecho do Evangelho,
mais propriamente ali do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, né? E a mensagem é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Foi essa grande afirmativa que Jesus entoou, né, no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças. A gente vai falar mais detalhadamente no decorrer aqui da nossa fala. E aí Emmanuel comenta da seguinte forma: não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades, aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras. E aqui a gente está bem atual, né? Essa mensagem de Emmanuel, estamos vivenciando aí uma pandemia. Mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Vejam só que mensagem consoladora, né, que nos traz muita esperança, nos faz ampliar esse nosso olhar, que muitas vezes a gente tem uma visão muito restrita, né? Até os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo vão falar sobre a questão do ponto de vista. Acho que são os espíritos ou Kardec, enfim, tem a mensagem lá, um ponto de vista, que a doutrina espírita ela amplia esse ponto, né? Nos dá essa fé numa vida futura. Então, muitas vezes o que pra gente é calamidade, é motivo de desespero, Deus está no comando, né? E que possamos ser instrumentos de Deus no mundo. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e assim dizermos interiormente: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, amigo, irmão de todas as horas, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, por estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas em sintonia contigo, Pai, contigo, Jesus. Nos auxilia na noite de hoje, que a tua equipe benfeitora possa estar conosco e também auxilia a cada coração que está aqui escutando, seja nesse momento ao vivo, seja posteriormente na gravação, como também o nosso coração. Muito obrigada por tudo e permanece conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Vi que Tiago, um amigo lá de Roraima, entrou também. Seja bem-vindo, querido. E vamos lá, gente. Depois da prece, dos agradecimentos, dessa mensagem tão bela de Emmanuel e que realmente nos dá aquele quentinho no coração, né? Nos traz essa esperança de dias melhores e também nos coloca como trabalhadores para que esses dias melhores eles cheguem, né? Então vamos agora para a nossa temática de hoje, que é muito conhecida,
é uma frase muito conhecida e que nos traz profundas reflexões, né? E também acaba sendo uma frase muito corajosa de se falar. Porque a partir do momento que a gente pede, que a gente solicita e que a gente convida, né, Jesus para fazer de nós instrumentos dessa paz, nós também estamos nos colocando a serviço do Cristo, estamos nos colocando a serviço do Evangelho. E isso pressupõe mudanças, né? Mudanças em nossa vida, mudanças na nossa trajetória do ser, enfim, mudanças. Então, gente, o título, né, a temática da nossa fala de hoje é Faz de mim instrumento de tua paz. E é uma frase direcionada a Jesus, né, e é atribuída a Francisco de Assis, que foi um trabalhador incansável, na verdade é um trabalhador incansável, né? Nós sabemos que quando o espírito ele desencarna, quando o corpo morre, o espírito ele continua a sua trajetória. E Francisco, ele teve aqui na Terra uma vida de total dedicação a Jesus, né? E continua aí trabalhando no mundo espiritual. E ele, desde a sua encarnação enquanto João Evangelista, né? As mensagens espirituais vêm nos trazer que João Evangelista, o discípulo amado, é uma encarnação do próprio Francisco de Assis, né? Então a gente vê a conversão de João, do espírito de Francisco enquanto João, ele que Jesus o convidou para o seu apostolado, e ele que recebeu o apelido, né, carinhoso de Filho do Trovão, ele e Tiago, maior, o seu irmão, devido à energia, à força que possuíam, né, mas que foi canalizada por Jesus e se transformou nesse discípulo amado, nesse trabalhador incansável, que acolheu Maria e Maria o acolheu, né, ao ponto dele desencarnar velhinho enquanto João, e teve um trabalho aí lindo de propagação do Evangelho de Jesus. E aí, posteriormente, ele vem como Francisco, né, como Francisco de Assis, e traz também uma vida, né, de inteira dedicação e diversas histórias muito tocantes que nos tocam profundamente a alma e que nos mostram que é possível dedicarmos a nossa vida a Jesus, né? Então, essa frase ela é atribuída ao próprio Francisco, não só ela, como toda a música, né? A oração de São Francisco, e que já começa com o Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Vai se debruçar a respeito, porque é uma frase, é um pedido de muito ensinamento. Tanto que é a primeira frase da música e a partir daí todo o restante, todas as virtudes que a música contém estão contidas dentro desse ser instrumento da paz de Jesus, né? Então, é um convite muito significativo, é um pedido, uma solicitação a Jesus muito grande. E daí a gente já parte para algumas reflexões interessantes. Primeiro, Jesus enquanto o nosso modelo e guia, né? Então, uma pergunta muito conhecida do Livro dos Espíritos é a pergunta 625, que Kardec questiona, né, qual é o tipo mais perfeito que Deus enviou à humanidade para servir de guia e modelo. Então, qual foi o tipo mais perfeito que Deus presenteou todos nós aqui para nos servir de guia e de modelo? E os espíritos, eles respondem, inclusive é uma das respostas mais curtinhas, né, do Livro dos Espíritos, que eles vêm trazer o Vede Jesus. Existem algumas traduções que colocam só o Jesus,
Mas algo interessante, esse V de Jesus, esse verbo antes do Jesus, ele é muito significativo, porque é um verbo no imperativo, né, que nos convida a ir até Jesus, a observar a vida de Jesus, a ir no seu evangelho e ver toda a sua vivência, né, que Jesus ensinava a todo momento. Então é um grande convite, porque a partir do momento em que nós vamos até esse evangelho, a gente pega o Novo Testamento para ler, para estudar, para que aquilo toque o nosso coração, aquilo nos sensibiliza, nós não conseguimos mais permanecer como éramos, né? Então é um grande convite para a mudança. E realmente Tiago trouxe aí também um pedido, né, uma pergunta de muita coragem, que também está aí nesse hall de perguntas de espíritos que utilizaram a sua existência aqui na Terra para servir, né, ao Cristo, à medida que se sensibilizaram acerca dele e entenderam o grande propósito de Jesus, que é o grande Paulo de Tarso, né, que até nessa época em que ele fez essa pergunta, ele era Saulo, que é o Senhor, o que queres que eu faça? Né? Também é uma pergunta que exige muita coragem do discípulo, porque, e aí eu sempre me questiono, quantos de nós, né, teríamos essa coragem de dizer diariamente, Senhor, o que queres que eu faça? Então é belíssimo, belíssimo. Muito obrigada, Tiago, pela contribuição. Então Jesus, gente, é esse nosso modelo, né? E esse grande convite dos Espíritos é para que nós nos debrucemos acerca da sua vida aqui na Terra. Então esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de ressaltar. A segunda questão é, inclusive, uma frase dita por Jesus e que dá título a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí Kardec vem trazer diversas mensagens sobre, que é o muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então vamos lá, para a gente entender direitinho o raciocínio para chegar justamente nessa questão de sermos instrumentos dessa paz. Então, para que nós possamos chegar para Jesus e dizer, faz de mim instrumento de tua paz, inicialmente tem que ter muito profundo em nós ele quanto esse modelo, né? Esse guia aí de nossas existências. E é interessante ressaltar que não é Jesus enquanto pessoa, né? Não é Jesus enquanto objeto de culto, um objeto que nós devemos cultuar, mas é tudo que ele representa. Então, toda a sua vivência, todo o modelo de virtudes que a gente tem que adquirir, né? Então, inicialmente, é entender Jesus como esse modelo. E segundo, é entender esse muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque era algo que nasci aí em berço espírita, inclusive minha mãe está acompanhando aí conosco, né? Que muitos de vocês a conhecem. E esse muitos os chamados e poucos os escolhidos, essa frase ela sempre me trouxe muitas dúvidas, né? Mas como assim? São muitos chamados, quem é que escolhe? Escolhido por quem? Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem essa bênção aí de Kardec e da espiritualidade nos auxiliando a entender de que todos nós somos chamados, né? Todos nós, absolutamente todos nós recebemos e estamos e continuamos recebendo esse convite diário, mas poucos são os escolhidos no sentido de que poucos se escolhem, né? Poucos se escolhem para seguir Jesus, porque essa escolha, gente, ela é nossa, tá? Ela é de cada um. Então, algo que a doutrina espírita vem trazer de uma forma muito clara, né? Vem tirar todos os véus aí das alegorias, segundo o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador,
é que a responsabilidade está nas nossas mãos. Né? Então, nós nos escolhemos. Nós nos escolhemos para seguir Jesus. E para isso, pressupõe inicialmente a vontade. Né? Eu gostaria de debater aqui com vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos, que se eu pudesse escolher uma preferida, né, porque são muitas, muitas perguntas, essa seria uma das minhas preferidas, tá? Que é a questão 909. O que Kardec pergunta aos espíritos? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que eu posso, pelos meus próprios esforços, me melhorar, né? Vencer essas más inclinações que muitas vezes me dominam? E aí os espíritos, gente, de uma forma muito direta e muito forte mesmo, nos falam sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Vejam só. Por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha que lindo, gente. Então, cada um pode, através dos seus esforços, se melhorar. Não precisa de um terceiro, não precisa de algo exterior para isso. Cada um pode. Entretanto, é necessário vontade, né? E são poucos os que têm essa vontade e poucos são os que se esforçam. É segundo aqui o que os espíritos vêm nos dizer. Então, entendendo Jesus como esse modelo e entendendo que nós nos escolhemos nesse processo de segui-lo, a gente entende a importância da vontade nesse processo. A vontade ela é muito importante, né? É ela que vai realmente nos colocar aí como instrumentos de Jesus. Entretanto, só a vontade não basta, né? Só a vontade não basta. É necessário realmente, a partir dessa vontade, a gente vai adquirindo, né, diversas condições para poder trabalhar aí em prol de nós mesmos e em prol dos outros. E aí a gente chega na outra palavrinha-chave do nosso tema de hoje, que é a palavra instrumento. Instrumento também nos traz muitas reflexões, né? Porque eu, desde cedo, meus pais colocaram, né, os filhos na musicalização e a gente foi aprender um instrumento. E instrumento é aquilo. Se a gente não está praticando, um instrumento, primeiro que a pessoa que se propõe a tocar um instrumento, se ela não está praticando cotidianamente, ela vai perder, né, aquelas habilidades. E um instrumento, se ele não está em atividade, ele pode quebrar, ele pode ser danificado de alguma forma, né? E quando a gente até traz para a figura de um instrumento, por exemplo, manual, né, no campo, enxada, se ela estiver num cantinho de parede parada, ela enferruja, né? E é até uma mensagem que Emmanuel vem trazer no livro Pão Nosso, da importância dessa atividade e da qualidade desse trabalho também, né? Porque se a gente não estiver investindo em conhecimentos elevados, na própria capacitação enquanto instrumento, esse instrumento ele vai ser danificado porque ele não vai ter utilidade, não é isso? Então, nós, ao nos propormos sermos instrumentos, né, de Jesus e principalmente da paz, que é o que a gente vai entrar de uma forma mais profunda mais adiante, temos que estar em constante atividade, certo? Entretanto, existe algo relacionado à qualidade desse trabalho. E existe uma mensagem que está no livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, pela psicografia de Chico,
que eu gosto muito é o capítulo 7, que vem falar sobre trabalho. E Emmanuel, ele vem diferenciar dois tipos de trabalho. Ele vem falar que não vale, contudo, agir por agir, tá? Ele vem até trazer dois tipos de trabalho. Um é o trabalho ação e o outro é o trabalho serviço. E isso me veio muito forte esses dias, porque hoje de manhã nós tivemos um estudo sobre Maria e Marta, né? Duas personagens icônicas do Evangelho de Jesus, e que vem mostrar muito, principalmente a personagem de Marta, que ambas são irmãs de Lázaro, tá, gente? Então, só abrindo um parêntese rapidinho aqui, para quem não conhece essas duas personagens, irem atrás, que são maravilhosas, está lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 10. E Jesus, ele vai se hospedar na casa de Maria e Marta, que é a casa de Lázaro também, mas nessa parte do Evangelho não cita Lázaro. Então, Jesus chega, provavelmente com seus apóstolos, e Maria, que é a irmã de Lázaro e irmã de Marta, ela se senta aos pés de Jesus para ouvir a mensagem, enquanto Marta fica muito distraída, até a palavra utilizada, com os afazeres domésticos. Então, vê aquelas pessoas, está querendo receber bem, né? E aqui a gente entra uma empatia muito profunda pela figura de Marta, mas ela está ali se dedicando à questão da comida, da hospedagem, de tudo. E ela vê que Maria, a sua irmã, né, tá ali aos pés de Jesus e não está ajudando ela. E ela chega para Jesus e diz: mestre, não te incomoda que a minha irmã esteja aí te ouvindo? Pede para ela vir me ajudar, né? A gente indo até Jesus para, entre aspas, denunciar aí a pessoa que não está nessa mesma frequência que a gente de inquietação e tudo mais. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, tu estás afatigada por muitas coisas, mas só um é essencial. Aí ele vem dizer: Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Né? Então, são diversas as reflexões dessa passagem, inclusive dava não só uma palestra, mas um seminário a respeito, mas só para a gente entender a questão do trabalho. Que Marta estava ali trabalhando e Jesus, é bom fazer esse parêntese, Jesus, ele não condena o trabalho doméstico, né? O trabalho, até porque a gente está na terra e o trabalho ele é necessário. Entretanto, Jesus, ele acaba repreendendo a inquietação de Marta e o fato dela estar trabalhando e estar sobrecarregada e acaba reclamando, ela está reclamando também, então ela não está focada. Né? E Jesus ali, ele estava já para ser crucificado, né? Já era um dos últimos momentos dele, e ele vem dizer que Maria escolheu a melhor parte, né? E isso não será tirado. Então, a gente, trazendo isso para a questão do trabalho, Emmanuel, ele vem trazer de uma forma muito, muito própria de que o agir pelo agir, ele não é interessante. Inclusive, ele vem trazer esses dois tipos de trabalho, que o trabalho-ação, ele é importante, porque ele transforma o ambiente. Então, todos nós, trabalhadores, ao trabalhar, enfim, a gente é capaz de transformar um ambiente. Entretanto, o trabalho-serviço, que é não só o trabalho pelo trabalho, mas um trabalho direcionado e tendo Jesus no leme desse trabalho, né? E aí, a gente pode até trazer uma frase de João Batista, que é necessário que eu diminua para que ele cresça, né? João Batista, o precursor, veio trazer isso. E a gente pode também trazer para a nossa vivência no sentido de é necessário que o meu ego diminua para que Jesus cresça através de mim. E esse trabalho-serviço, então, enquanto o trabalho-ação transforma o ambiente, porque todo trabalho é importante, o trabalho-serviço, ele transforma o homem. Vejam só. E quem é que transforma o mundo à volta, senão o homem, né? Senão a mulher, a pessoa. Então, que nós possamos focar nesse trabalho-serviço, que é o que nos transforma. E para isso vem aí todo um direcionamento
de Jesus. Né? Tiago diz que tem um trecho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Perfeito, perfeito. Então, que através de nós, Jesus possa florescer, né? E Deus, ele possa ser glorificado a partir de nós, porque Deus age pela humanidade, né? Então, isso é perfeito. Então, gente, trabalho por trabalho não é interessante, né? O agir pelo agir. É necessário um trabalho direcionado e Jesus nos direcionando, tá? Então, também nessa questão do instrumento e nessa frase do próprio, que é atribuída ao próprio Francisco, né, a gente pode entender bem isso. E por último, a gente chega na questão da paz. Porque faz de mim instrumento de tua paz, não é a paz do mundo. A paz é a paz do Cristo, né, que é uma paz diferenciada. E nós nos colocamos à disposição para sermos esses instrumentos da paz do Cristo. E, gente, falar de paz nos suscita muitas reflexões, principalmente no atual momento em que estamos passando, né? Que às vezes a gente vê tantos conflitos, tantas questões e diz: paz, nunca nem vi, né? Porque muitas vezes nós temos uma visão muito limitada do que é a paz, tá? Então, a paz de Jesus, ela não pressupõe indiferença, como muitas vezes pode ser a paz do mundo, né? A paz do mundo, ela acaba sendo uma paz aparente e pode até, pela força bruta, pela violência, e acalmar os ânimos pela violência, aquilo pode ser aparentemente entendido como uma paz, quando não é, né? Paz, a paz do mundo, ela também pode estar relacionada à opressão. Então, digamos assim, estamos em um sistema que oprime algumas classes e essas classes acabam não tendo vez, não tendo voz, e por isso estar num clima de aparente tranquilidade é aquilo ser considerado paz, né? Quando na verdade não é. Tá? Então a paz do Cristo, gente, ela é uma paz diferenciada. E não é passiva de forma nenhuma, né? Quem se propõe a ver o Evangelho de Jesus, ver que a todo momento ele estava agindo, inclusive quando ele silenciava, né? Aquilo também era ação. Então Jesus de forma nenhuma foi passivo, mas Jesus era pacífico. Jesus, e sobretudo pacificador, né? Que é o que nós vamos conversar um pouquinho agora sobre. E aí, para isso, a gente traz a figura das bem-aventuranças, né? Que é quando Jesus sobe ao monte, está lá na parte do Sermão do Monte, que é muito significativa. Inclusive até o próprio Gandhi, né, vem dizer que se toda a literatura fosse perdida e ficasse só o Sermão do Monte, nada estaria, né, perdido aí para a humanidade. Então é muito significativo. E é nesse Sermão do Monte que Jesus vem trazer as bem-aventuranças. E aqui na Paraíba, no grupo de estudos que eu participo, que é o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, nós fizemos já um seminário sobre as bem-aventuranças, e algo que o pessoal estudou sobre foi as bem-aventuranças enquanto uma escadinha, né? Enquanto uma escadinha mesmo, que vem nos trazer diversas virtudes que a gente tem que cultivar, né? Então, inicialmente, a primeira bem-aventurança é a bem-aventurados os pobres de espírito, tá? Que vem falar da humildade, inclusive é um capítulo, né, do Evangelho, enfim, é muito conhecido, os pobres de espírito. Bem-aventurados os aflitos é o segundo,
né, em que vem trazer muito pra gente, inclusive é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, né, também bem-aventurados os brandos e pacíficos, e é aí que a gente começa a entender a gente começa a direcionar para o nosso pensamento aqui de hoje, né? Então, vamos lá. Entendendo como uma escadinha, a gente vê pobres e espírito, ou seja, a humildade, que é uma virtude fundamental que a gente tem que angariar e construir dentro de nós, né? Primeiro, pobres de espírito. A partir do momento que a gente desenvolve essa humildade, né, a gente consegue entender a aflição como uma oportunidade de aprendizado. Então, a partir do momento em que desenvolvemos a humildade, e essa humildade ela pressupõe estar aos pés, né, de Jesus e de Deus, entender Ele como um pai de profundo amor e que só quer o melhor de seus filhos, nós conseguimos desenvolver essa resignação perante os sofrimentos da vida, né, que são grandes convites. Claro que é muito desafiador, ninguém gosta de dores, né? Mas cada vez mais que a gente vai nesse caminho de aprendizado, e a doutrina espírita traz isso lindamente, né? A dor ela entra como uma oportunidade de melhoria, oportunidade de dar aquela chacoalhada mesmo, né, nas pessoas e focar no essencial. E é até muito significativo isso de procurarmos uma fé mais profunda, né, desenvolver uma fé mais profunda, procurarmos Jesus, procurarmos Deus nos momentos de profundo sofrimento. Inclusive, também abrindo um parêntese aqui, já que essas virtudes, elas pressupõem sermos brandos e pacíficos, né, que estão na terceira categoria. Eu gosto muito do livro Há 2000 Anos, de Chico Xavier, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que é quando mostra realmente o encontro de Jesus, de Públio com Jesus, né? Então, Emmanuel ele retrata diversas encarnações suas nos seus romances, e no livro Há 2000 Anos, que eu não vou dar tanto spoiler assim, tá, gente? Mas leiam, é fantástico. Emmanuel está enquanto Públio Lentulus, né? Um senador romano. E a filha de Públio, ela está muito doente, né, Flávia? Ela desenvolveu hanseníase e tinha momentos de crise muito profunda e momentos que estava mais estabilizado. E em um momento de crise, Públio chega para ela e diz: minha filha, o que você quer? Diga, eu posso mandar os seus brinquedos, eu posso comprar o que você quiser. Me diga, o que seu pai aqui pode fazer por você? E ela olha para ele e diz: papai, eu quero conhecer o Messias de Nazaré. Né? E aquilo para Públio é um choque, porque ele era um senador romano, né? Ele não via em Jesus essa figura do Messias de forma nenhuma. Então, para ele é um choque. E ele vai atrás de Jesus, mas vai contrariado, né? Vai chateado mesmo. Isso é bem interessante. E aí, ele vai pensando, né? Quando ele chega, ele vai... Primeiro que ele vai à noite, à noitinha. Porque aí já não teriam tantas pessoas, né? Então, ele vai à noitinha. E Jesus, quando olha para ele, quando chega, diz, né? Senador, por que me procuras? E essa frase, gente, ela me toca profundamente a alma, porque realmente é de muito... Toca muito o ser. Mas Jesus fala a ele:
você deveria ter me procurado na luz do dia, né? Porque assim você teria também recebido ensinamentos importantes para o seu espírito. E esse noitinho, né, de noite que a gente procura Jesus, pode muito bem ser levado para quando tudo está escuro para a gente, né? Quando estamos passando por dores muito profundas, a gente acaba procurando Jesus nesses momentos. Então, vamos lá. Humildade é importante, resignação é importante, e aí a gente chega, né, no primeiro passo do nosso tema de hoje, que são os brandos e os pacíficos. Então, para ser brando, para ser manso, para ser pacífico, né, ou seja, ser amigo da paz, segundo a apostila, né, do estudo aprofundado da doutrina, é necessário humildade e é necessário também resignação, né? Porque não é fácil ser manso nesse mundo, mas é um grande convite que o Evangelho vem nos fazer e vem dizer que os brandos, eles herdarão a terra, né? E o herdar, para mim, sempre me traz muitas reflexões, porque quem herda é filho, né? Herança tem a ver com o seu pai. Então, são esses que serão chamados filhos de Deus também, herdando, né, o nosso planeta aí que vai evoluir. Então, o primeiro convite é esse, gente. Para dizermos, faz de mim instrumento de tua paz, inicialmente eu tenho que ser pacífico. Tá? E para eu ser pacífico e manso, eu tenho que desenvolver também a humildade, né, também a resignação, porque eu estou aí nessa escadinha, nessa caminhada da evolução. E depois, a outra bem-aventurança é os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Só que aqui, vejam bem, esse fome e sede de justiça não tem a ver com violência, né? Não é essa justiça pelas próprias mãos, não é. É fome e sede de justiça entendendo enquanto justiça divina. E para isso a gente só consegue quando desenvolve realmente essa mansidão e essa paz dentro de nós. Depois, entre os misericordiosos, né, eu gosto muito da definição de misericórdia. Córdia enquanto coração, né, de você colocar o seu coração na miséria do outro. Então entra muito a questão do perdão. Depois, os puros de coração, porque verão a Deus. E, gente, puro de coração é o grande convite de Jesus, né? Para a gente se desfazer ou amadurecer características que nós temos a ponto de transformá-las em virtudes. E isso só acontece na prática. Até que a gente chega nos pacificadores, que é aqui o grande foco da nossa temática. E, gente, pacificador é mais do que pacífico. Vejam só, a gente estava no Pacífico, entrou fome e sede de justiça, misericordiosos, puro de coração, pacificadores. Porque pacificador, ele não é só o amigo da paz. Ele não apenas só desenvolveu a paz nele, mas ele é um instrumento. Ele trabalha para que a paz ocorra, né? Então, ele age em favor da paz. O pacífico não necessariamente age, às vezes ele pode, né, ficar mais ali na retaguarda, mas o pacificador, ele necessariamente, né, ele é ativo. E ele é ativo no sentido de realmente instrumento de Jesus, instrumento de Deus aqui na Terra. E só abrindo outro parêntese nessa questão da paz, que às vezes a gente confunde, né, paz com tranquilidade, com calmaria, com ausência de conflito, Jesus mesmo vem desmistificar isso. Quando ele vem até o capítulo, né, intitulado Estranha Moral, porque é estranho mesmo pra gente, né, numa leitura à primeira vista, Kardec reuniu essas passagens que geram essa estranheza e veio falar sobre no capítulo Estranha Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro é logo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ou, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E você já fica, hã? Como assim?
né? Então, daí a gente já tira de que a paz de Jesus, ela não é uma ausência de conflito, porque o conflito ele é natural de uma vivência em sociedade, gente. O conflito, basta duas ideias serem diferentes para ali ter um conflito. Entretanto, não é violência, tá? A paz, ela pressupõe um conflito, a paz, ela pressupõe luta, mas a paz, ela não pressupõe violência. E qualquer tipo de violência, seja física, seja verbal, seja psicológica, seja estrutural, né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ainda há muita violência estrutural com as desigualdades sociais, raciais, enfim. Então, uma pessoa que se propõe a ser instrumento da paz do Cristo, ela, primeiro que ela não entra nessa mesma vibração de violência, entretanto, ela não admite violência, mas ela age, né, afirmativamente, ou seja, ela age no sentido de ação, mas age segundo o seu modelo, que é Jesus, e Jesus nunca foi violento, tá? Então, qualquer interpretação do evangelho que tenha agressão de Jesus para com outras pessoas, violência de Jesus, isso é interpretação nossa. No texto não consta isso, né? Então, Jesus estava ali a todo momento ensinando, tá? Mas nunca sendo violento, porque a paz dele não pressupõe violência. E para mim tem uma frase que Jesus já está no finzinho da sua encarnação, ele fala pra gente, que é muito significativa, que está em João, capítulo 14, né, que é: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Então não é a paz do mundo. E quando Jesus disse que está deixando essa paz para a gente, no meu entendimento não é que a paz Jesus já deixou, essa paz aqui é minha. Não, ele veio nos mostrar esse caminho que nós devemos percorrer para adquirir, né, essa paz, para construir essa paz em si mesmo. E essa construção, ela pressupõe uma transformação do ser, né? Então, é um convite muito profundo à mudança. E o foco realmente é nós sermos, além de pacíficos, de desenvolvermos aquela paz em nós, sermos também pacificadores, sermos instrumentos dessa paz. E essa música, né, conforme falamos, a música Oração de São Francisco, ela é muito significativa e muito coerente com isso, porque a primeira frase dela é: fazei-me instrumento de vossa paz. E vem citar diversos momentos de atuação, né, onde houver ódio, onde houver ofensa, enfim, diversos momentos em que eu posso ser instrumento dessa paz de Jesus. Agindo ali onde houver ódio, levando o amor, né? Onde tem ofensas, eu levando o perdão, eu levando o exemplo de perdão, conforme Jesus veio nos trazer. Então, toda essa música, ela é um grande convite a desenvolver essa paz em nós. E de uma forma mais prática, né, gente? Como é que eu posso, nas minhas relações, desenvolver essa paz? E quem estuda mais propriamente a paz, entende a paz inicialmente em 3 âmbitos: a paz interior, a paz social e a paz ambiental. Cada uma dessas daria realmente uma graduação, né? Não vou nem dizer seminário, né? Mas muito estudo a respeito, muito estudo, e cada uma dessas nos traz realmente ações práticas cotidianas que a gente pode agir. Inclusive procurem, gente, sobre, porque são temáticas muito significativas e que realmente podem modificar nossa atuação perante nós mesmos e perante a sociedade. Então, como Lanusa bem lembrou, estamos já a 9 minutinhos, né, do nosso encerramento, mas queríamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa paz interior, dessa paz social e dessa paz ambiental, né?
A paz interior no sentido de autoamor, que é muito profundo, gente. Às vezes, não sei vocês, mas espíritas têm muito isso de entender, eu ainda estou nessa condição, eu queria já ter desenvolvido muitas virtudes, e uma autocobrança, um processo de autocobrança muito profundo, né, que muitas vezes nos leva a processos problemáticos e que necessitam, né, de muita terapia. Só que nós devemos praticar essas virtudes, né, inicialmente conosco. Então, eu quero ser uma pessoa melhor, que eu seja melhor comigo também, entendendo as minhas limitações, né? E essa paz interior, ela vem falar sobre isso. Vem falar sobre esse autoamor, uma autoestima, né? Que ela pressupõe uma autoaceitação de mim mesmo, né? Que já é bem redundante, já que o auto já é de mim mesmo, mas uma aceitação de mim mesma. Para isso, é necessário esse autoconhecimento que a doutrina vem trazer de uma forma muito bela, né? Porque eu preciso entender onde é que eu tô, entendendo Jesus como meu modelo, entendendo onde eu tô, esse caminho, as minhas escolhas, elas ficam mais direcionadas, né? Então é preciso desenvolver essa paz em nós, é preciso desenvolver a paz nas relações, e aí pressupõe alteridade, pressupõe respeito, pressupõe celebrar as diferenças, né? Porque é muito desafiador, gente. Pensar coletivo, ser inclusivo é muito desafiador, mas é um grande convite também de Jesus, tá? Inicialmente podemos pensar que a diferença ela incomoda, mas não, na diferença a gente cresce. E entender a minha atuação perante os outros, né? Entender de que forma eu devo agir perante os outros é só olhar o evangelho aí de Jesus e ver a relação que ele tinha com os personagens, né? Principalmente os marginalizados daquela época, né? Jesus, ele foi o grande libertador dos oprimidos, libertador das mulheres, libertador, enfim, de todas as classes que ficavam mais à margem da sociedade. Então devemos desenvolver essa paz social, e ela vem sim com a luta, com um conflito, né? E por último, essa paz ambiental, que ela vai desde o micro, né, da minha casa aqui, e envolve também ações de sustentabilidade, pensando no nosso planeta, né, de mudança de hábitos mesmo, até a nível planeta, já que tem uma célebre frase que eu gosto muito, que é, quando a gente está pensando em lixo, né, a nível planeta não existe jogar fora. Então temos uma responsabilidade muito grande perante o nosso planeta também, que é essa casa que nos acolhe, né? Então temos que desenvolver essa paz nos mais diversos âmbitos, e aí pressupõe principalmente essa paz interior, né, que vem desse autoconhecimento, porque vem de um conceito de caridade que muitas vezes é difícil de ser colocado em prática. E está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona como é que Jesus entendia caridade. Né? Será que é fazer uma doação aqui? Será que é agir de determinada forma? E aí os espíritos, de uma forma muito direta também, vêm dizer, né? Benevolência para com todos, ou seja, ser bom, ser gentil com todos, absolutamente todos, tá? O Evangelho de Jesus é altamente inclusivo. Indulgência para com as imperfeições alheias, e aí entra em compreensão do outro, em respeito, em alteridade. E o perdão das ofensas, né? E entra auto-perdão, perdão das ofensas dos outros. Enfim, é um grande convite interior à caridade, né? Que ele se consegue através também da relação com o outro, porque é um processo aí de troca. Mas, gente, já partindo aqui para os momentos finais da nossa fala, né? A gente agradece demais a Casa Espírita, ao Sérgio Jequié, na figura dos trabalhadores Vanusa e Estevão, né?
para que, gente, possamos nos sensibilizar acerca desse tema, entendendo toda a complexidade deles. Aqui a gente deu uma pincelada, né, até pelo horário, mas que possamos nos aprofundar sobre do que esse pedido a Jesus, ele está refletindo em nós, né? Reflete toda essa mudança na gente, essa mudança da minha atuação perante a sociedade, perante o planeta, né? Em me tornar uma pessoa mais fraterna, entendendo o outro, entendendo a mim mesmo, né? Entendendo as limitações que eu possuo, entendendo as limitações do outro. Então é muito muito significativo você pedir para ser instrumento da paz e que possamos fazer esse pedido e entrarmos também nessa sintonia de mudança, né? Então, já partindo para o final, eu recebi aqui uma pergunta, né, que vou tentar responder nesses tempinhos que restam. E a prece final, eu gostaria de trazer um poema, né, de Merlânio Maia, do meu pai, que vem falar sobre o verbo pasear, tá? Pra gente encerrar aí já em clima de arte, e arte espírita, né, que nos sensibiliza profundamente a alma, tá? Então vamos lá, recebemos essa pergunta do Luiz Fernando. O que fazer quando gostaríamos de realizar um trabalho no bem e não nos vemos com habilidade para isso e ficamos frustrados? Muito boa pergunta, né, Luiz Fernando? Eu entendo que essa questão de não ter habilidade, né, podemos não ter essa habilidade momentaneamente, né, mas com o estudo e no trabalho a gente acaba desenvolvendo essas habilidades. Então, inicialmente, deixar essa frustração um pouco de lado, né, e se propor a ser um instrumento de serviço. Porque é no trabalho que muitas vezes a gente adquire habilidades. A gente pensa que precisa de determinadas habilidades para o trabalho, mas muitas vezes é no trabalho que a gente adquire essas habilidades. Então, o meu conselho é realmente se propor a trabalhar, tá? Porque com isso, né, nos propondo, nos colocando a serviço, ali a gente vai descobrir mais sobre nós mesmos, sobre habilidades que nós pensávamos que tínhamos, mas não pensávamos que não tínhamos, mas temos. Enfim, é um grande processo. E já nos finalzinhos aí, nos finalmente, né, do nosso momento, a gente queria trazer essa poesia que o nome é Paseando. Vou tentar pelo tempo, mas vamos lá. Merlânio Maia. Existe um verbo... Gente, se cortar no meio da live, a gente pode disponibilizar esse poema também, tá? Então, Vanusa posta, né, para todo mundo, mas que possamos ficar aí com esse poema maravilhoso. Paseando. Existe um verbo tão belo, atual, tão necessário, que é preciso urgentemente tirá-lo do dicionário. Estava tão escondido, mal divulgado, mal lido, sequer diziam aqui jaz. O seu nome é pasear, que traduz harmonizar e estabelecer a paz. Na sua conjugação presente do indicativo, eu paseio, logo em mim a paz é sujeito ativo. E todos ao meu redor percebem que eu sou melhor, mais produtivo e capaz, mais amigo, mais irmão e até melhor cidadão, pois conduzo em mim a paz. Tu paseias e a vida para ti bela se apresenta, tens o fardo mais maneiro, nunca jamais te apoquentas, tua família é mais calma e dentro da tua alma a harmonia demais, ao respeito e o calor, a concórdia e esplendor, pois permaneces na paz. E na terceira pessoa já sei que ele paseia, e sei que da liberdade sua vida está cheia. Respeito e não violência são dele a pura essência, e ele nunca fica atrás. Se a consciência consulta, vê decência, amor e luta na instauração da paz. E ao chegar no plural, eu, tu, ele, nós paseamos. A força se faz mais forte e aos poucos nós mudamos. A face triste da terra já começa o fim da guerra, pois a ação nos satisfaz. Lutamos por igualdade, por respeito e liberdade, somos bandeiras da paz. Porém, se além de nós vemos que vós paseais, já passa a haver alegria e harmonia demais. E a terra vai melhorando, todo mundo vai se amando numa corrente audaz. Em tão forte aliança, levando tanta esperança, consolida-se a paz.
Imaginem a maravilha se eles fazeiam também, acabando a omissão, instituindo esse bem. Na